Então, novamente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos, especialmente visita em nosso meio. É um prazer podermos compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje à noite nós vamos pensar sobre o que meu coração precisa. Tema bom, né? O que meu coração precisa. Então, enquanto alguns ainda estão bebendo, vamos já abrir essa água espiritual. A palavra de Deus é água viva, e vocês têm tempo para procurar agora, né? Efésios 1, versículos 15 a 18. Nós vamos ler a referência e depois vamos orar, fazer uma oração. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 18. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos. Agora vamos nos levantar, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, estamos perante a Tua palavra, necessitados, porque nossas almas ficam secas rapidinho, neste mundo que a Tua palavra compara com um deserto. Senhor Jesus, precisamos de água viva. Pedimos que essas palavras que acabamos de ler sirvam para nossas almas e que nos deem algo desse sabor maravilhoso da eternidade. Pedimos que nós possamos ser ligados com a eternidade hoje à noite e que nossos corações realmente sejam atingidos e recebam o que precisam. Senhor Jesus, pedimos as Tuas bênçãos e obrigado, Pai Celestial, por ter nos dado Jesus Cristo, Teu Filho, como a fonte da vida. Amém. Então aqui nós temos uma referência do apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa que estava muito interessado nos outros. Ele não estava interessado em si mesmo quando ele escrevia essas cartas. Ele estava com um desejo muito ardente de ajudar as pessoas para as quais ele escrevia. E aqui ele está com um desejo muito forte que o coração deles receba o que precisam. Ele está com esse alvo na mente. O alvo nosso vai ser iluminados os olhos do vosso coração. Então, se os olhos do nosso coração são iluminados, eles enxergam a grandeza de Deus. E se eles não forem iluminados, nós temos talvez uma concepção de Deus, mas a gente é cego. E o apóstolo Paulo escreve isso porque ele conhecia isso de maneira muito triste e forte. Quando Paulo conta sobre corações iluminados, ele tem uma própria experiência muito forte, muito dura. Com certeza ele chorava por causa disso, muitas vezes. Porque ele tinha uma concepção tão errada de Deus que ele era fanático e matava pessoas. Ele tinha culpa. E muitas vezes ele se lamentava e falava: ó Deus, o que eu fiz? Eu matei cristãos. Eu os persegui, achando que Deus quer. Puxa, a cegueira pode ser muito grande. Então, quando Paulo fala disso, ele não está falando só umas palavras para falar bonito, né? Para colocar um brilho, né? Um toquezinho, um efeitozinho, não. Ele está falando do cerne do problema nosso. Nós estamos cegos, muitas vezes temos uma concepção errada de Deus
e por isso andamos em caminhos errados e caímos, como ele caiu. Em Atos 9, no versículo 9, vocês podem ler o que aconteceu. E eu acho tão impressionante, porque vocês vão ver que não é uma coisa, não é o esperado, não é. Então, Atos 9, versículo 9, é a história da conversão de Paulo, ou de Saulo, porque ele se chamava Saulo e também Paulo. No versículo 1 nós lemos que ele queria matar, e já tinha matado cristãos e foi para Damasco para matar cristãos. E essa parte nós vamos pular. Eu só quero enfatizar uma coisa. Nós vamos, nesse caminho, ele encontra Jesus. E agora vamos ler versículo 9. Paulo, ou Saulo, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Viu? Contradição. Não está bom isso. O que é isso? Saulo encontra Jesus e o resultado é qual? Cego. Gente, mas para mostrar ao coração duro de Paulo que ele era cego no coração, ele tinha que passar 3 dias por uma escuridão física. E muitas vezes circunstâncias duras, de trevas, terremotos, guerras, têm ajudado pessoas a enxergar o mal dentro deles. Isso não justifica guerras, é claro que não. Mas Deus usa o que Ele puder para esclarecer a nós o estado nosso. E nesses 3 dias, Paulo reconheceu a sua cegueira, o tamanho da sua cegueira que ele tinha. E gente, cristãos verdadeiros precisam disso urgentemente. Há poucos cristãos que enxergam a própria cegueira. E é uma tristeza que me abala, que todo mundo só sabe falar: fulano está errado, fulana está errada, eu sei os erros dele, posso contar. E aí vai, 1, 2, 3, 4, não para. O que está errado aqui, o que está lá, errado lá, nós sabemos contar. Ó fariseu Saulo, você sabe os erros todos, de todo mundo, mas os seus erros você não enxerga. E por isso você é um cego. Você é um cego. Paulo reparou isso nesses 3 dias. 3 dias. E Jesus, é claro, Jesus, ele com seu amor, ele dá uma liberdade muito grande para a gente assumir nossos erros. Porque, gente, eu estou sempre de novo assustado na minha cegueira. E sabe quando isso vem à tona? Quando eu começo a ver os erros dos outros na igreja. Aí eu sei, coisa. Eu acho que tem coisa aqui que tem que ser colocado em ordem. Agora, nada contra de corrigirmos erros em nosso meio. Não estou aqui pregando que não é para ver coisa nenhuma, andarmos cegos e não melhorarmos também, nós como igreja, o nosso desempenho. Não estou falando isso. Mas que temos que ter um cuidado especial com nossa própria vida. Isso é essencial. E esse é o alvo que Paulo tinha com os Efésios. Então ele tinha essa experiência. Eu era do tipo enxergar os erros dos outros e falar mal, mas não enxergava que eu era um guia cego de outros cegos. Jesus chama os fariseus assim, guias cegos. Várias vezes Jesus fala isso para eles. E aí ele diz, olha, o que acontece quando um cego guia um cego? Os dois caem precipício abaixo. Não é bom. Vamos agora continuar em nossa referência, em nosso tema, e vamos começar
com o versículo 15. Eu anotei ainda uma coisa importante em geral, e tem a ver com esses versículos em tudo, e é o tema oração. Paulo, nesses 3 dias, o que ele fez? O que ele fez? Ele orou. Vocês podem ler nesses versículos que a gente tinha colocado antes, que é Atos 9, versículos 11 e 18. Nós lemos exatamente isso. Eu leio para vocês. Deus fala para uma pessoa ir para Paulo, para Ananias, e então ele diz: o Saulo está na casa tal, na rua direita, que é chamada direita, e ele está orando. Ele está orando. Então, para corações entrarem na luz de Deus, é essencial a oração. E então, no versículo 18, ele vê. Depois de 3 dias, em Atos 9, 18, nós lemos isso, ele vê. E esse caminho de oração para ver, ele continuou a andar. E ele fez isso também para ganhar outras pessoas para entrarem na luz de Deus e começar a ver. E por isso a oração é um tema essencial para entrarmos na luz de Deus. Mas há um problema com nossas orações, e eu quero já dizer isso. A nossa oração, ela vai sempre ser um espelho daquilo que nós conhecemos, do que nós achamos. Então, se eu acho que fulano está errado, eu posso orar: ó Deus, corrija fulano, né? E não sei quantas das nossas orações são assim, né? Expectativas de corrigir aqui e lá, orações contra. E não digo que não tenha que haver também orações nesse sentido, porque a Bíblia não fala não ore assim ou não ore assim. Na questão dos pedidos, Deus libera. Você pode pedir por qualquer coisa, pode. Mas Deus nos coloca aqui na responsabilidade de nós discernirmos o que é de maior e o que é de menor importância. Mas Deus sempre liga com os desejos do nosso coração. Assunto do coração é com Deus. E se o nosso coração está ligado com uma coisa, então Deus também se liga com isso. Mas esse problema é grande de a gente orar e permanecer cego, porque a gente não quer quebrar nossa cegueira, porque a gente acha que eu estou certo. Jesus dá aquele exemplo, né, do cara que está no templo e quando ele ora, que não parece nem oração, ele só fala que, Deus, muito obrigado que não sou como ele, como ela, obrigado, né? Comigo está tudo em ordem. Porque a gente veio aqui, né? Eu quero vir sempre de novo com a disposição de mudar a minha vida. Nós precisamos da luz de Deus para que nossa vida seja mudada, transformada. E por isso Paulo ora fervorosamente para eles. Ele anseia uma mudança no meio dos efésios, que seja tão grande que eles tenham a maior revelação que existe. Vamos chegar lá ainda. Só para aproveitando aqui, né, os encontros de oração, né, domingo, a gente fica muito feliz. Tem ainda espaço no salão, né? Com certeza. Quando pessoas vêm. Mas nos encontros de oração não vem tanta gente. Posso revelar aqui, né? Não vem tanta gente. Mas posso gentilmente fazer uma colocação aqui. Não sempre ela pode ser aplicada, mas a maioria das vezes é que não acreditamos tanto na oração.
como a gente diz. Porque se acreditássemos, nós faríamos possível participar. É claro, tem outras coisas, outros compromissos, pode ser. Mas se você acredita mesmo que sua oração será ouvida, você ora. Por isso Deus libera a oração. Ore, ore, ore. E fazendo você aprende, né? Você aprende que não é tanto contra, é mais a favor. Né? Muito bom, espero que a gente chegue nisso. Não é só contra o quê? O contra Deus já venceu. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Ore a favor de corações, para que sejam iluminados e conheçam Jesus. E tenham de repente coragem de vencer o mal. Com o bem, a favor. Precisamos mais orar a favor. Agora, vamos voltar para Efésios 2. E aí no versículo 15, Efésios 1, desculpa. Versículo 15, o apóstolo Paulo, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então há duas coisas bem importantes numa vida cristã, que destacam uma igreja viva como aquela igreja que Paulo estava escrevendo a carta. Ele escreve: vocês têm fé e vocês têm amor. E é claro, isso é o essencial da mensagem bíblica, né? Tem fé, amor, esperança, vamos ver no final. Paulo diz aqui, porque já muitas vezes nós falamos aqui sobre a fé, mas o amor para com todos os santos, já ouviu essa expressão? Amor para com todos os santos. Então aqui a Bíblia fala, não do dia todos os santos, não. Ele fala que todos aqueles que são salvos, isso eu posso provar. Se você tiver uma dúvida sobre isso, pergunte. Por exemplo, Hebreus 3:1 fala que todos os que creem em Jesus são santos. Isso não quer dizer que eles são melhores do que os outros, porque a expressão bíblica de santidade é separados para Deus. Todos os santos são os cristãos, todos eles. E nós temos um problema em amar todos. Amar todos os santos, né? Aí é fácil amar os que morreram, né? Os santos que morreram é fácil amar, né? Os santos que não estão entre nós. Mas Paulo diz todos os santos. E ele se refere aqui realmente a todos os que creem e têm recebido o amor de Deus em seus corações. Esses são santos. E os efésios tinham essa qualidade, que amavam todos os santos. Você faz parte desse grupo que ama todos os santos, ou você somente ama aqueles que rodeiam você? Aquele que você está acostumado a falar com eles? Seria triste. A Bíblia aqui, ela nos dá essa tarefa de amar a todos os santos, questão de igreja, mas é claro, também até amarmos todas as almas do mundo. E quem conhece a história dessa igreja vai ver que nessa questão do amor, eles dormiram, eles ficaram pensando, está suficiente, está muito bom entre nós. E o amor, eles não perceberam como esfriava e esfriava. E aí Jesus diz em Apocalipse 2:4 que ele tem contra eles que eles abandonaram o primeiro amor. Isso é realmente triste. Tá, vamos continuar. E é a questão da sabedoria e revelação. Em Efésios 1, no versículo 17, nós lemos: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação
no pleno conhecimento dele. Eu gostaria de aplicar isso só em 2 sentidos. A sabedoria Deus quer nos dar para ganharmos almas. E essa referência se encontra em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, onde está escrito: o sábio ganha almas. Então Deus quer falar aos nossos corações para que os nossos corações sejam abertos para outros. Então, quem tem esse espírito da sabedoria, ele ganha almas com facilidade. E Igreja de Jesus Cristo, você é chamada para ganhar almas para Jesus, porque o mundo está num estado terrível de perdição, e em Jesus há salvação. Hoje de manhã nós tratamos isso. Pedro é chamado por Jesus, e Jesus diz ainda: eu farei de você um pescador de homens. Ele era pescador de peixe, mas mudou, se tornou um pescador de homens. Mas para ganhar homens, para pescar, entre aspas, homens, você precisa de sabedoria. Porque normalmente não é assim, que você começa uma igreja, coloca uma placa lá fora, que escreve domingo às 7:30 da noite, culto. Quem quiser venha. E aí à noite lota e beleza, né? Mas já vi uma pescaria assim, incrível, os peixes pulando para dentro do barco. Mas é raro, peixes não pulam dentro do barco, normalmente, né? Mas se quiserem procurar, tem vídeo realmente de peixes pulando no barco. E a gente gostaria que fosse assim, né? Seria confortável, né? A gente poderia fazer tudo via internet, virtual, né? Na frente da TV, né? E depois as pessoas já seriam ganhas automaticamente. Mas aí falta o essencial. Falta o coração, falta a essência, falta o amor. Todos vão concordar. E falta a sabedoria de Deus. Porque para mostrar para um cego que não sabe que é cego, a cegueira não é fácil. É difícil. E Paulo sabia disso. Como ele foi ouvir a primeira vez a mensagem de Cristo, foi um milagre. Tinha que ser um milagre. E quando cristãos e homens comuns, como nós somos, têm sabedoria para ganhar almas, aconteceram milagres de Deus. Deus quer agir em nossos corações para que nós tenhamos sabedoria para ganhar almas. Também às vezes precisamos ter sabedoria para ajudar outros cristãos a melhorar a qualidade de vida. E sermos convites para as pessoas entrarem na luz de Deus. Eu fui um dia no Carumbé, fui várias vezes, mas uma vez teve um cara lá que ajudava os drogados. E eu ouvi a palestra dele, e ele disse assim: olha, vocês são responsáveis, vocês não podem se livrar das drogas, não conseguem. Mas vocês têm a responsabilidade de procurar ajuda. E é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. Nós também não podemos ajudar ninguém, mas que podemos ser ajuda para achar aquele que pode ajudar, podemos. E essa é a nossa tarefa. Nós precisamos ajudar, encorajar as pessoas para abrir o jogo. E há muitos cristãos que estão passando por problemas, estão metidos dentro de lama e não têm a coragem de falar e admitir: eu estou preso em pecado, eu sou viciado. Mas esse é o primeiro passo, e esse você tem que tomar. Então essa caixa de aconselhamento a gente cuida mesmo que ninguém leia que não deva. E se você tiver coisa assim, olha, seria uma oportunidade para pedir ajuda, né?
ou fale com uma pessoa. Deus não nos deixou sozinhos por causa disso, que a gente receba ajuda de outros. E me ajudaram. Eu muitas vezes já pedi ajuda, muitas vezes, e ainda tenho que pedir ajuda. E eu tenho um irmão na Alemanha que eu ligo para ele para orar comigo. Eu sei que ele não pode me ajudar diretamente, mas ele pode me ajudar sim, indiretamente, com as suas orações. E muitas vezes a gente recebe uma correção, uma ideia que amplifica a visão. Então faz parte da sabedoria. Agora, revelação. Revelação é um livro da Bíblia, não é? Conhecem o livro da revelação? Apocalipse. Apocalipse é o livro da revelação. Quem já leu o livro de Apocalipse? Fazer uma movimentação para acordar? Eu já li. Tá, então, alguns não abrem por medo, porque a revelação não é agradável. E no caso do apóstolo Paulo, a revelação foi maravilhosa? Não foi. Não foi. Porque antes que Deus possa quebrantar o mal, Ele primeiro revela o mal. E o espírito de revelação é justamente isso, que eu sei que o melhor caminho é assumir meus erros e ir dentro da luz de Deus. Hoje nós no coral tínhamos comentado sobre esconder pecado e a coisa fica revelada. Olha, nunca esconda pecado, porque ele sempre será revelado. Não faça. Assuma, ponha em ordem o mais rápido possível, porque ele sempre será revelado. E Jesus diz: o que você fala lá no escondido para a pessoa, para ninguém ouvir, será gritado lá do alto. É o que Jesus diz. Então é versículo para mim como fofoqueiro, né? Não é para fazer isso. Assuma seu erro, acabe com isso. E como você pode acabar? Entrando na luz de Deus. Aí, quando é revelado mesmo, a Bíblia diz, quando trevas são reveladas, as trevas somem. Então vamos para o melhor, né? Vamos para o melhor, e isso é quando os olhos do coração são iluminados. Como isso pode acontecer? No caso do apóstolo Paulo, ele foi naquele lugar, ele foi visitado e recebeu aquele homem, o Ananias. E então ele orou com ele, e nós lemos em Atos 9:18 agora eu gostaria de ler. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Atos 9:18. Agora os olhos dele são abertos. E essa experiência fez com que ele orasse pelos efésios. Há escamas, há coisa em cima dos nossos corações. E esses têm que cair. E só vão cair na luz de Deus. Por isso, vai ao centro. Vai ao centro. Não fique satisfeito com o mais ou menos com Cristo. Vai ao centro. Vai até a cruz. A cruz de Jesus. Porque aqui nós lemos que Jesus rasgou aquilo que separava a humanidade de Deus. No templo tinha um véu grosso, forte, que nenhuma mão humana poderia rasgar. Quando Jesus consumou sua obra, quando ele morreu, esse véu rasgou de cima para baixo. As trevas que estavam na terra, que ninguém podia explicar, porque não era para estar
escuro desapareceram quando Jesus morreu. A terra tremeu, as trevas acabaram. Se quisermos ser iluminados em nossos corações, precisamos de luz. A luz é Jesus Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo. Essa é a luz que faz com que nós possamos ver as coisas, os assuntos de Deus. Antes dos olhos nossos serem abertos, nós estamos dormindo ou estamos mortos. E a diferença é muito grande entre o antes e o depois. Mas quando os olhos são abertos, nós passamos a ver. E o que vemos é a glória de Deus que enche nossas vidas com esperança. A esperança é agora o tema do apóstolo Paulo no final, no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus quer nos presentear com esse conhecimento amplo de si. É o nosso Senhor Jesus que nós queremos ver e reconhecer. Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Ele é nossa revelação. E Ele ilumina nossos corações. E acredite, é isso que os nossos corações precisam. Também, como igreja nova, e também Éfeso foi uma igreja nova, vamos ter que enfrentar muitas lutas, mas vai ser com a graça de Deus. Esse é o alvo que Deus tem também com esta pregação. Que Deus ilumine nossos corações com o conhecimento da graça e misericórdia de Jesus, para que tenhamos essa graça e misericórdia também para outros. Amém.